Então nós vimos na sessão anterior, irmãos, aquele aspecto do Filho de Deus, do cristão, concernente à sua vida espiritual, concernente à sua vida piedosa, né? Nós vimos o assunto da oração, o assunto da esmola, da oferta, e nós vimos o assunto do jejum. Isso tudo diz respeito à nossa vida privada, aquilo que nós fazemos para os outros, com relação às ofertas, à esmola, aquilo que nós fazemos diante do Senhor, que é a oração, e aquilo que nós fazemos, ou aquele contato que nós temos conosco mesmo, com relação ao jejum, né? Isso tudo diz respeito à nossa vida piedosa, a nossa vida, no bom sentido da palavra, né? A nossa vida religiosa. Aquelas práticas espirituais que nós temos que ter. E agora, nessa próxima sessão, o Senhor vai tocar no assunto do nosso relacionamento com o mundo. Nós temos a nossa vida privada, reservada de oração, de jejum, de ofertar. E como nós vimos, tudo isso nós temos que fazer em secreto. Porque o Pai, que vem em secreto, nos recompensará publicamente. Mas agora o Senhor vai tocar no assunto da nossa vida, do nosso relacionamento no mundo. Como que nós nos relacionamos com as coisas do mundo? Porque a nossa vida cristã, ela não deve ser fechada só nos momentos de reunião. Nós não devemos só ser crentes, ser cristãos, só quando estamos em reunião, quando estamos na igreja, quando estamos orando em casa, quando estamos jejuando. Mas nós devemos ser cristãos e dar testemunho também quando estamos no mundo, tocando nas coisas do mundo, negociando com o mundo, fazendo aquelas coisas cotidianas que todos nós temos que fazer. Ali também o Senhor vai nos alertar como que nós devemos nos relacionar com o mundo. Então, lá em Mateus capítulo 6, no versículo 19, algum irmão pode ler até o versículo 24? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. 24. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Amém. Tá bom. Então aqui tem muita riqueza, tem muito ensinamento, tem muito tesouro, né? Que nós vamos tentar, com a ajuda do Senhor, aprender alguma coisa nessa passagem, né? Algumas coisas, né? Então nós vemos aqui, irmãos, que a vida cristã, ela envolve toda a vida do discípulo do Senhor. Tanto a nossa vida espiritual, no sentido da nossa piedade diante do Senhor, quanto a nossa vida cotidiana. Nós devemos dar testemunho tanto na igreja e muito mais no mundo, né? Porque nós representamos algo. Todo ser humano, ele representa algo. Ele é símbolo de alguma coisa. Nós representamos o Senhor. E quando nós estamos no mundo e dizemos que somos cristãos, aí é mais ainda que nós devemos dar o testemunho. Por exemplo, numa instituição que nós trabalhamos, cada um aqui trabalha no local. O André, ele tem que dar testemunho da barbearia dele, o Alexandre dá dele. Quando você passa por alguém na rua que te conhece, ele sabe que você tem uma loja, e você tem que dar testemunho do seu trabalho, daquilo que você faz. Porque se você faz alguma coisa errada, dá um mau testemunho,
A sua loja também entra nesse mau testemunho. O seu trabalho também entra. Ah, o André é o barbeiro, ó, o Alexandre e tal. O Michael de Marinha. Quando a gente faz alguma coisa errada aí fora, a instituição também entra na jogada. Entendeu? A gente também difama não só o nosso nome, mas daquilo que nós representamos. Então o cristão é a mesma coisa. Então o Senhor nos dá alguns alertas. Cuidado quando tocar no mundo. Não ajunteis tesouro nessa terra. Cuidado com o seu coração. Ajuntei antes tesouro aonde? No céu. E o que isso quer nos dizer, irmãos? Ajuntar tesouro no céu e ajuntar tesouro na terra. Esse nosso contato com o mundo nós temos que ter. Muitos irmãos do passado, em virtude de querer viver uma vida santificada, pura, separada, o que eles fizeram? Eles se isolaram do mundo. São os monges, né? Que foram para as cavernas. Tinha monge que vivia até em cima de árvore. Ele vivia em cima de árvore, as pessoas passavam, via aquela pessoa lá em cima, querendo se isolar do mundo. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou, né? O Senhor não nos chamou para nos isolarmos do mundo, mas para que dessemos testemunho do mundo, né? O Senhor fala lá em Mateus que eu vos enviei como ovelhas no meio de lobos. Então o Senhor nos enviou ao mundo. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então o Senhor nos ensina qual deve ser o nosso procedimento no mundo. E também o Senhor nos ensina nessa passagem de Mateus capítulo 6, que o irmão acabou de ler, que o crente ele vai sofrer dois tipos de ataque. O primeiro ataque é com relação ao nosso afeto pelo mundo. O amor ao mundo. Isso está nos versículos 19 até o 24. Então o Senhor fala, cuidado com o seu afeto com relação ao mundo. Não ajunteis tesouro na terra. E o segundo ataque que o cristão ele pode sofrer do inimigo é com relação à ansiedade. O Senhor fala no versículo 25, que vai ser na próxima semana, se o Senhor permitir. Ele fala o seguinte, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então são esses dois tipos de ataque que o cristão vai sofrer. O primeiro é o seu afeto pelo mundo, o seu amor pelas coisas do mundo, e o segundo é a ansiedade. Quando a pessoa fica ansiosa com respeito aos cuidados desse mundo, né? Então, hoje nós vamos ver esse primeiro ataque que o cristão pode sofrer. E que o Senhor nos ensina como fugir dele. Então, nós podemos vencer o mundo estando no mundo. Convivendo com as mazelas desse mundo. Convivendo com os prazeres desse mundo. Porque o mundo ele tem atrativos. Nós não podemos mentir com relação a isso. O mundo ele tem atrativos. E o Senhor nos alertou que a vida cristã ela não é uma vida fácil, né? Só vou chegar um pouquinho para trás aqui para poder olhar para o Nádia, né? Que o Nádia está um pouquinho atrás. Então o mundo ele vai tentar nos atrair. E de muitas formas, irmãos, o mundo vai tentar nos atrair. Mas quando o Senhor orou lá em João 17, ele falou o quê? Não peço que os tires do mundo, mas que o quê? Que os livre do mal, que os livre do maligno. Então nós temos que andar nesse mundo, sendo prudentes como a serpente e simples como a pomba, né? Então o Senhor ele vai nos dar duas ordens nessa passagem de Mateus capítulo 6, versículo 19 até o 24. Ele fala o seguinte, essas duas ordens são as seguintes, uma negativa e uma positiva. A negativa é a seguinte, não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra. E a positiva, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu. E o Senhor ele é tão bom que ele nos dá a ordem e ele explica o porquê. O porquê que nós não devemos ajuntar tesouro na terra e o porquê que nós devemos ajuntar tesouros no céu. Então, irmãos, o Senhor vai nos explicar o porquê, né?
por que não devemos ajuntar tesouro nessa terra? Não acumuleis tesouro para vós outros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Então o Senhor nos dá uma dica, né? Tudo aqui nessa terra, irmãos, se corrompe. Tudo aqui nessa terra envelhece. Tudo aqui nessa terra morre. Então, se tudo aqui perece, irmãos, se tudo envelhece, se tudo se corrompe, se tudo enjoa, porque o ser humano é assim, né? Hoje ele gosta de uma coisa, daqui a um tempo ele já está enjoado daquela coisa. Hoje ele gosta de determinada roupa. Ou comprou uma roupa nova, está ali, daqui a pouco enjoou da roupa. Por quê? Porque saiu de moda. A roupa saiu de moda, aquela roupa não serve mais. Vai lá para o fundo da gaveta, para o fundo do armário, e tem que entrar na moda e comprar mais roupa. Por quê? Porque o ser humano enjoa, as coisas passam. As coisas nesse mundo passam, irmãos. E se nós somos espiritualmente inteligentes, espiritualmente sábios, nós vamos juntar, acumular tesouro nessa terra? Vamos suar o nosso rosto, trabalhar simplesmente para juntar coisas nessa terra? Para nós que conhecemos a palavra, a exortação do Senhor, isso seria inteligente? Isso seria sábio? Isso seria prudente? Eu creio que não, né? A resposta já está implícita, né? Lá em 1 Coríntios, o que Paulo fala, né? Os irmãos com essa passagem, não precisa abrir, né? Fala da edificação, como nós devemos edificar. E com que materiais que o Paulo recomenda que nós devemos edificar? Ouro, prata e pedras preciosas. Por quê? Porque madeira, palha e feno vai acontecer com o quê? No dia do julgamento. Vai se queimar, vai perecer. E um dia, irmãos, nós todos sabemos que nós iremos nos apresentar diante do Senhor. Todos têm certeza disso? Alguém tem dúvida com relação a isso? Malvino é o irmão mais velho aqui, né, Malvino? 70 aí? 73? Malvino não tem 25 anos de vida. 30 anos, vamos botar 30 anos, né? 35, tu não tem 35 anos de vida, Malvino. Eu não tenho mais 70 anos de vida, eu não tenho. Daqui 70 anos eu já estou debaixo da terra, irmão. Daqui 20 e poucos anos, 30, isso no máximo, né? Estou falando do máximo que o ser humano chega, já está debaixo da terra. Isso é certo. Para cada um, inclusive o mais novinho. Quem é mais novinho? É Evelyn. 6 anos. Daqui 100 anos ela não existe mais aqui nessa terra. É o máximo. Estourando. O mais velho, a palavra fala, se passar dos 80 é o quê? Canseira e infarto. Para 70, né? 70. Então Malvino já chegou na canseira. Irmão, não tem para onde correr, irmão. Não, isso é certo. É certo. E depois que passarmos daqui, o que vai acontecer? Existe o quê? Uma eternidade. Porque a alma do ser humano é eterna. Seja na vida, seja na morte. Mas é eterna. Seja desfrutando do Senhor, seja no sofrimento. Mas é eterno. Isso nós cremos mediante a palavra, né? Então, em virtude disso, irmãos, em virtude do que o Senhor nos revela, o que adianta juntar tesouro nessa terra? O que adianta se desgastar para acumular bens nessa terra? E essa passagem do Senhor, quando ele usa a palavra tesouro, essa palavra é bem ampla. Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra. Tesouro não fala só de dinheiro não, irmãos. Tesouro não é só dinheiro. Tesouro não é só riqueza. Essa palavra é muito ampla. O que nós vimos até aqui com relação a aquela passagem anterior que nós vimos, com relação à oração, com relação ao jejum, com relação às esmolas, os fariseus faziam isso tudo, não faziam? Faziam ou não faziam? Sim.
jejuavam, oravam, davam oferta, dizimavam de tudo. E isso para eles era um tesouro. O ser visto pelos homens era um tesouro. A glória de ser visto, de ser exaltado pelos homens, era um tesouro para eles. Além do dinheiro, né? Claro, porque eles amavam o dinheiro, eles eram avarentos. Mas esse tesouro que o senhor fala aqui não é só dinheiro. Pode ser a fama, pode ser o reconhecimento, pode ser uma casa, pode ser um tesouro, pô. Cuida da casa, aquela casa é tudo para a pessoa. Pode ser um carro, pode ser o trabalho, pode ser muita coisa, irmãos. Esse tesouro pode ser muita coisa. Onde seu coração tiver, aquilo que você cuida, aquilo que você anseia. E essas coisas, irmãos, não são eternas. Elas perecem com o tempo. Tudo nessa terra perece com o tempo. Então o que o nosso Senhor nos alerta, em outras palavras, né, é que uma pessoa corre o perigo de confinar as suas ambições, os seus interesses e a sua esperança somente a essa vida. Os ímpios vivem dessa forma, né? Tudo que o ímpio faz é para quê? É para essa vida. Tudo que ele angaria, que ele junta, que ele acumula, é para quê? É para essa vida. Ele não pensa numa vida futura. Muita gente confia em muitas coisas, né, irmão? Confia em muitas coisas. Que nós possamos confiar somente no Senhor, né? Que o Senhor seja a nossa esperança. Que o Senhor seja o nosso tudo, irmãos. Mas isso não só de forma retórica, né? Não só por palavra, mas que seja uma verdade na vida de cada um de nós. Que nós possamos a cada dia nos desarraigar, nos desprender daquilo que nos atrai nesse mundo. Salmo 20 diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós, no nome do nosso Senhor, louvado seja o Senhor. Então esse é o lado negativo da passagem que o Senhor quer nos ensinar. Não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra. Porque a traça corrói, o tempo corrói, os ladrões minam e roubam. Mas qual o lado positivo? Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu. Então o Senhor nos ajuda, né? Ó, não faz isso aqui. O que você tem que fazer? Você tem que fazer aquilo ali, ó. Ajuntar tesouro no céu. Porque o que acontece no céu, irmãos? Lá tem traça? Não. Lá tem ferrugem? Não. Lá tem ladrão? Não. Então tudo que é aquilo que nós acumulamos no céu, irmão, não tem como nós perdermos. Amém. Nós não iremos perder. O ouro, a prata, a pedra preciosa, aquilo que nós trabalhamos para o Senhor, quem é que guarda, irmãos? Quem é que está guardando esse tesouro para a gente? É o próprio Senhor. Quem é que vai roubar? Quem é que vai minar? Quem é que vai corromper? Ninguém, irmãos. Está guardado. É um tesouro eterno, guardado, irmãos, para nós. Um galardão eterno. Então, quão sábio nós seremos se nós vivermos nessa vida acumulando tesouro no céu, né? É o Senhor que está guardando, irmãos, nossa obra. E Ele nos ensina. E só para aclarar, né, o que não fala esse tesouro, o que não é esse tesouro, né? Quando o Senhor fala, acumulaste para vós outros tesouro sobre o céu, tesouro no céu, né? O que não é esse tesouro? Nesse contexto aqui, ele não está falando da salvação eterna. Porque a salvação eterna nós não podemos comprar, nós não podemos trabalhar. Não existe obra que nos salve. A nossa salvação é simplesmente pela, como fala o louvor, né? Simplesmente pela fé. Cada dia que vier, simplesmente pela fé, irmãos. Nossa salvação não é comprada. Então esse tesouro, esse trabalho, esse acúmulo, não fala da nossa salvação, né? E esse tesouro também não significa que não podemos ter bens materiais. A gente tem que ser bem equilibrado nesse assunto, né? Não significa que nós não podemos ter bens materiais, não significa que nós não podemos ter um carro, ter uma casa, acumular bens no sentido de provisão, no sentido de prudência. O Senhor não está falando nesse assunto, porque isso não é pecado. Ter bens materiais não é pecado. O pecado é quando o bem te tem. Isso é o pecado. Porque o Abraão, o quê? Era rico de bens, né? Lá em Gênesis, fala que o Senhor
tem abençoado muito o meu senhor, né? O meu servo Abraão. E ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro, servos e servas e camelos e jumentos. Quem foi que deu isso tudo para Abraão? Foi o próprio Senhor, né? Essa passagem também não significa que você não possa prover para o futuro, como eu falei, né? Você, com prudência, você pode acumular para o futuro. Como falar em Provérbios, né? Da formiga. Preguiçoso, vai ter com a formiga. Por quê? O que acontece com a formiga? No inverno, a formiga acumula para o verão. Para o tempo de escassez. Não foi isso que José fez no Egito? Os 7 anos de abundância, o que ele fez? Acumulou por um tempo de dificuldade que viria. Então essa passagem... No verão, acumula para o inverno. Eles trabalham no verão. Isso aí, no verão, muito bom, muito bom. Tá atenta. Não tá dormindo, isso aí. Não, pensei que era a formiga da Europa que ele falou. No verão ela acumula pro inverno, isso aí. Gostei, gostei. Tem neve, né? Lá é o verão. Isso aí mesmo. E essa passagem também não significa que nós não possamos ter riqueza. Riqueza mesmo, dinheiro. Quem é que faz o pobre e o rico? Não é o Senhor? Então não é pecado ser rico. Como também não é pecado ser pobre. Os fariseus reputavam o pobre como aquele que não era abençoado pelo Senhor, né? Pô, você deve estar acontecendo alguma coisa contigo, porque tu está na dificuldade, é pobre, não tem recurso. Nem a pobreza, nem a riqueza são pecados. O rico e o pobre se encontram, como fala em Provérbios, né? A um e a outro faz o Senhor. É o Senhor que faz o rico, é o Senhor que faz o pobre. Fala alguma coisa? Propósito, né? Com propósito. O rico e o pobre. Tem um propósito, né? É um equilíbrio, porque se todos fossem ricos, eu não ia querer trabalhar para ele, porque eu sou rico. Esse também não ia trabalhar para mim, porque ele é rico. E como é que o mundo ia girar? Não ia funcionar. E se todo Só mundo fosse funciona- pobre, Se todo mundo fosse pobre, desgraçado. é a mesma coisa. Como é que eu te dar emprego se eu não posso pagar nem para mim? então, Entendeu? Então tem um equilíbrio que Deus criou com O sabedoria. Senhor já mostra também pelo coração, né? isso. Porque se é rico e tem um coração em Deus, a alma totalmente tomada pelo Senhor, vai ajudar o próximo, né? E vai estar acumulando tesouro No céu. no céu. Porque a ordem é essa, né? Quando Jesus, antes de morrer, ele fala isso, né? Eu acho que Judas, que reclama e fala assim, poxa, quando aquela mulher recebe ele com aquele perfume Sim, caro, sim, é. aí Judas já estava no coração trair Jesus. Por que não pegou esse perfume que é tão caro e não vendeu e não dá vida para os pobres? Aí Jesus fala assim, a mim, daqui a pouco vocês não vão ter aqui, ó. Mas os pobres vocês vão sempre ter. Sim. Então, quer dizer, aí entra os fariseus, né? Que é pobre, tá em pecado. Esse irmão só vive pobre. Se fosse Nasceu assim, né? pobre, continua pobre, não consegue comprar um carro, só anda de bicicleta. Mas, gente, Miserável homem que ele é. né? Até um cego, né? Perguntou se ele era pecador. Então, assim, Não. o Senhor tem esse Ele é cego para a glória de propósito. Deus. Agora O vai Senhor vai tem ter um visão. propósito para tudo. Tem né? propósito para tudo. Não achar que o outro está melhor e nem achar que o pobre é inferior, ou seja, equilibrar ter um coração em Deus, né? Isso aí. Eu ia até falar um pouquinho mais na frente, já posso adiantar aqui, por causa do gancho que a irmã trouxe, né? Se fosse assim, aquela história que é real, que não é uma parábola, porque só conta, né? Do Lázaro e do rico. Enquanto aqui na terra, Lázaro era o quê? Era mendigo, né? Só recebeu o quê que o Senhor fala? Males. Enquanto o rico, que o Senhor não cita o nome, enquanto aqui na terra vivia Legal. regalado, né? Com banquetes. Mas os dois morreram. Como eu falei, os dois foram para debaixo da terra. E se o corpo for para debaixo da terra, a alma vai para algum lugar. Enquanto a alma do mendigo, Lázaro, foi para o seio de Abraão, um lugar de descanso, a alma daquele rico foi para onde? Para um lugar de tormento. Eternamente. Então vale a pena? Lázaro era mendigo, né? Então nós temos que olhar as pessoas pobres e necessitadas com outros olhos, irmão. Porque aqui ela pode estar necessitada, mas ela pode estar acumulando tesouro no céu. O irmão Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte, uma coisa bem interessante. Não existe gaveta em caixão. Alguém já viu gaveta em caixão? Não tem, né? O problema não é possuirmos dinheiro, mas o dinheiro nos possuir. O problema não é guardar dinheiro no bolso, mas entronizá-lo no coração. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E essa passagem que a irmã falou, vou citar aqui lá em 1 Timóteo, quando Paulo exorta os ricos, né?
Paulo fala assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. E ele parece que ele pega o ensinamento de Jesus agora. Nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas. Parece que ele está parafraseando Jesus, né? Não depositar a esperança nas riquezas. Não acumular tesouro sobre essa terra. Paulo parece que ele tem essa ideia, né? Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos, não de dinheiro, mas de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouro. Olha só, parece que ele tem o ensinamento do Senhor na mente, né? Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, ou da vida eterna, né? Então, essa é a exortação que Paulo fala para os ricos. Mas só os ricos podem fazer isso? Porque os ricos têm bens para poder repartir, para poder ajudar, e assim eles estão acumulando tesouro no céu. Nós estamos falando aqui de cristãos, de crentes. O pobre também pode, irmão, já apesar de não ter bens, acumular também tesouro no céu. Porque o Senhor fala lá em Mateus: se nós dermos somente um copo d'água a um profeta, na qualidade de profeta, nós receberemos galardão de profeta. Quem é que não pode dar um copo d'água, né? Qualquer um pode dar um copo d'água. E o Senhor fala que essa pessoa não vai perder o seu galardão. Se nós recebemos um pequenino em nome do Senhor, teremos o nosso galardão. Então todos nós, ricos e pobres, poderemos acumular tesouro no céu. Amém? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. É um alerta que o Senhor faz lá em João, né? Porque aquelas pessoas foram atrás do Senhor por quê? Porque o Senhor multiplicou pão. E todo mundo se fartou. E todo mundo comeu. E todo mundo ficou saciado. E aquela multidão seguiu o Senhor, né? O Senhor foi para outra margem do Mar da Galileia. E o Senhor, cadê o Senhor? O Senhor está onde? O Senhor passou para outra margem. Todo mundo foi lá de novo, né? Atrás do Senhor. Mas o Senhor falou o quê? Vocês vêm atrás de mim por causa do pão que comeste e se fartaste. Aí o Senhor fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Não era essa a comida do Senhor? Os irmãos lembram da passagem da mulher samaritana? Quando os discípulos vêm, os discípulos foram na cidade comprar comida e vêm ofertar para o Senhor, e o Senhor está ali evangelizando a samaritana. Aí os discípulos vêm: Senhor, coma, aqui pão, não sei o quê. E o Senhor falou o que para eles? Uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, o Senhor não estava preso a nada prazeroso nesse mundo. Nem a comida, irmãos. Nem a comida. Quanto menos dinheiro, quanto menos posses, o Senhor não estava preso a nada. Impressionante, né, irmão? O Senhor não tinha onde reclinar a sua cabeça. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus soberano, não tinha onde reclinar a cabeça. Por quê? Porque ele vivia aqui nessa terra confiando no seu Pai. O Senhor não tinha nada. Mas quando tinha que pagar o imposto, ele mandava pescar. Vai lá, pega um peixe, vai abrir a boca do peixe, vai achar uma moeda, pega essa moeda, paga o imposto para mim e para você. Ainda pagava para os outros. Cara, sem ter nada, pagava para os outros, irmão. Quanto que a gente não tem que aprender, né? Como a gente é incrível. A gente tem coisas, tem posses, mas quão duro de coração nós somos, né? Que o Senhor possa nos perdoar, né, irmão? Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Então nós começamos a pensar, irmãos, que nós somos mordomos do Senhor. Tudo que nós temos é uma mordomia. Nada é nosso. Como a irmã Lucimar fala, né? Tudo é emprestado, né? Nada é nosso. Nós devemos tratar tudo como uma mordomia. Nós estamos aqui somente administrando as coisas para o Senhor, né? O homem mundano, o ímpio, não pensa assim, né? Ele pensa que é dono de tudo, né? O homem do mundo, ele pensa que é dono de tudo, e quanto mais tem, mais ele quer. Porque ele não se sacia. Quanto mais dinheiro se tem, mais dinheiro se quer. O dinheiro não sacia ninguém. A felicidade não se compra.
Isso é uma verdade, mas também é o título de um filme. Não sei se o mundo já viu esse filme. Felicidade Não Se Compra. Já viu? Tu deve ter visto. Que esse filme é de 1940 e pouco, viu? Filme antigo. Muito bom esse filme, irmão. Vale a pena ver. Felicidade Não Se Compra. Uma pessoa que tinha posse achava que ia ganhar felicidade com aquilo. Aí o Senhor lá do céu vê e manda uma dificuldade para essa pessoa. Para esse ator, né? Nesse filme. E depois dessa dificuldade ela reconhece que tudo aquilo que ela trabalhava, que ela suava, não valia de nada. O que importava era a família, era o contato, era o tempo com a família, entendeu? Então por isso o nome do filme, né? Felicidade. Eu conheço pessoas assim, só que não sei se converteu, não sei. Exatamente isso. Tinha tudo e era infeliz. O Senhor diz também na palavra que o rico, ele nem sabe, né? O incrédulo, né? Acumula tesouro na terra para liberar para o justo, né? Para abençoar o justo. Muitas vezes. Aí, quer dizer, o rico nem sabe, é incrédulo, acha que é dono de tudo. Aí o Senhor move, faz ele liberar para o justo, porque é tudo do Senhor, né? É por aí. Como Jó fala, né? Nu vim para esse mundo e é certo que nu voltarei. E olha que o Jó, ele experimentou os dois lados, né? Tanto a abundância, tanto a riqueza, prosperidade, quanto a doença, quanto a escassez. Ele era consciente. Nu vim para esse mundo e é certo que nu iremos dele, né? Mas muita gente pensa que vai levar, né? Vai levar a coisa desse mundo, né? Então, irmãos, por isso que tinha aquelas pirâmides lá, né? Quando ele morria, ele era colocado lá junto com tudo que ele possuía, né? Porque ele dizia que quando ressuscitasse, sei lá, ele ia ter, sei lá, alguma coisa assim. Ele ia ter, ou no mundo que ele vai, né? O mundo dos mortos, ele ia levar aquilo. Então nós devemos viver nesse mundo de tal modo que usemos tudo quanto possuímos com a finalidade de quê? De acumular tesouro no céu. Então tudo que nós temos que usar com essa finalidade. De acumular tesouro no céu, né? Pedro nos exorta lá na sua epístola, né? Que o Senhor nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina. Fazendo o quê? Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então o Senhor quer nos livrar da corrupção, porque a traça corrói, né? Das paixões que há no mundo, irmãos. É disso que o Senhor quer nos livrar. Muitos cristãos têm paixões no mundo. Trabalham com cabeça de ímpio, com mentalidade de ímpio. E o Senhor quer mudar essa nossa mentalidade. Ele quer nos transformar a cada dia. Que o velho homem morra e que o novo homem cresça em nós, irmãos. Nós queremos ser ricos? Quem quer ser rico aqui? Amém? Eu quero ser rico, mas rico no Senhor. Eu quero acumular tesouro no céu. E se o Senhor agraciar qualquer um de nós com a riqueza material nessa terra, que nós usemos para quê? Para acumular tesouro no céu. Se o Senhor nos dá uma posição nessa terra, que nós possamos usar para acumular tesouro no céu, para avançar o reino do Senhor, para evangelizar, para cooperar com o Senhor na sua obra. Então tudo que nós possuímos, tudo que nós temos, tem que ser para essa finalidade, irmãos. Na primeira epístola de Pedro, ele expressa também uma sentença, né? Ele fala o seguinte, os irmãos podem abrir lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 1 Pedro 1, 4. Lê a partir do 3, né? 1 Pedro 1, 3. Se alguém achar aí, pode ler. Bendito Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Até qual? 4.
para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Olha só como é que é essa herança que está reservada para nós, irmãos. Essa herança é o quê? Incorruptível. Sem mácula, imarcessível, reservada, aonde na terra, irmãos? Reservada nos céus para vós outros. Então Pedro também tinha esse ensinamento em mente. Os apóstolos tinham todos os ensinamentos do Senhor em mente, né? Então ele fala o quê? Que a nossa herança, que está reservada nos céus, é o quê, André? Incorruptível. Não pode ser corrompida. E se nós somos sábios espiritualmente, Marquinhos? Nós vamos passar o tempo aqui nessa terra fazendo o quê? Acumulando tesouro nos céus. Os fariseus, eles amavam o dinheiro. Lá em Lucas 16 fala, né? Os fariseus que amavam o dinheiro faziam o quê? Ouviam o ensinamento do Senhor e zombavam dele. Achando que a bênção... Por quê? Os fariseus, eles tinham no coração o quê? Eles pegavam o Antigo Testamento, liam o Antigo Testamento, e lá fala o quê? Que Deus ia abençoar o povo de Israel com o melhor dessa terra. Não é isso que estava prometido? Então eles achavam que a bênção que o Senhor tinha para eles era simplesmente nessa terra. Então quem fosse abençoado nessa terra, materialmente, era abençoado por Deus. Eles interpretavam o Antigo Testamento dessa forma. E eles amavam não somente o dinheiro. Porque lá em Mateus 23 fala o seguinte. Falando dos fariseus, né? Jesus falando deles. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Amam as saudações nas praças e o serem chamados mestre pelos homens. Então, eles buscavam acumular tesouro nessa terra. E o tesouro deles era isso tudo. Era dinheiro, era prestígio, era o primeiro lugar nos banquetes, nas cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, ser chamado de mestre. Muitos cristãos, irmãos, gostam de ser chamado de mestre, né? Se você não chamar o irmão de pastor, ô irmão, fulano de tal, irmão, eu sou pastor. Tem que me chamar pelo título, meu. E não gosta não, irmão. Não, diz que é falta de respeito. Falta de respeito. Tocando nesse assunto aí, eu fui semana atrasada, os irmãos foram estabelecidos a pastores e presbíteros. A irmã pegou o microfone e falou assim, quando os irmãos for estar assim na comunhão com esses irmãos aqui que estão sendo estabelecidos, chama fulano de tal pastor, fulano de tal pastor, pastor fulano de tal. É isso aí. E já exortava para chamar de pastor. Né? Porque diz que se não chamar de pastor... Não, tal, não, é só tem que ter o título na frente ou depois o título, o nome ou o título. Na minha cidade? Não. Imagina agora, Násio chega aqui pra gente. Não, irmãos, agora vocês têm que me chamar de presbítero. Presbítero Násio. Aí, ó, olha aí, ó. Aí a gente tá lascado, né? Diácono André. Diácono não, agora é diácono. Lá em Campos Gerais, os pastores, a gente tinha uma reunião de pastores que a gente acabou querendo lá para ter comunhão, né? Aí ele fala, pastor, a gente tem que dar uma palavra para o senhor. A gente conversa. Os pastores ali, a gente conversando, e estamos preocupados com o senhor. Eu falei, por quê? Ele, nenhuma das suas ovelhas te chama de pastor. Isso é preocupante para a gente. Eu falei, não, mas por quê? Eu não estou entendendo. Não, te chama de irmão Násio. Eu falei, sim. Mas antes de você ser pastor, você é ovelha, é irmão, é servo. É servo. Aí depois você tem uma função no corpo, né? Você tem um serviço que você apacenta. Mas na sua identidade, na minha, não está escrito pastor José Násio de Bolívia. Está escrito meu nome, né? Násio. Mas é claro que nós temos que ter equilíbrio, né, irmão? Não é porque nós vivemos na dita liberdade que nós não devemos respeitar o irmão como presbítero, respeitar o irmão como pastor ou como diácono. Sim. Nós podemos até chamar, pô, presbítero Násio, mas não como aquela questão do título. Não,
Eu tenho que ser chamado porque o ego da pessoa ama aquilo, entendeu? Não é por aí. Tem que ter esse equilíbrio, né? Apesar que esse presbítero é abaixo de pastor, né? Então me chama de pastor também. Amém. Então, na denominação que eu caminhei, Brincadeira, irmão. o dono lá da igreja, ele exortava mesmo. Quem é você para não me chamar de pastor? A pregação, e paralelo eu estava caminhando, né, com os irmãos. O André já tinha enxergado mais. E eu, né, eu já estava contaminada há 13 anos, né? E o André, com muita sabedoria, o André orava. O André não falava, sai, filho. Porque se o Espírito Santo não convencer, ninguém convence. E o André, com muita sabedoria, ele foi orando. Mas o André já tinha enxergado. Aí até que um dia, e ele ia se expressando assim numa soberba terrível. Um dia ele falou, quem é você? Falando para 3.000 pessoas quase, né? Que lá lota. Lota que se você não chegar cedo, você não estaciona. Aí ele pregando um sermão lá sobre isso. Ele falou, quem é você para entrar aqui e não me chamar de pastor? E a minha libertação foi um dia chamar ele de irmão. Eu participei nós participamos de um evento lá, de alguma coisa lá da Missão Integral. E foi feito em churrasco. Mas eu já estava caminhando, indo ali no Marconi, né? Na Sulacap. Eu não aguentei, mas assim, foi tão espontâneo, foi uma libertação da minha vida, que eu fiquei pertinho dele, eu falei, irmão, a paz do Senhor Jesus. Mas eu me senti livre, sabe? E ele falou o quê? E ele me deu a paz do Senhor, porque na verdade ele sabe. É. E logo depois o Senhor, numa quarta-feira, me arrancou dali. Foi um dia desse, assim, o Senhor falou, chega. Aí o André tinha ido no banheiro, quando o André voltou, sentou, acabou a reunião, aí eu falei, amor, nunca mais a gente vai voltar aqui no Senhor, arrancou de pegar o André, louvado seja o Senhor. Amém. Porque o Senhor já tinha tava falado com o orando, André, né? né? O André já estava orando, para Jesus me arrancar, né? Que bom, né? Amém. Paulo falou o seguinte, irmãos, lá em Timóteo. Porque nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada podemos levar dele, né? Jó falou a mesma coisa. Jó falou a mesma coisa. Né? A palavra é completa, né? Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, Paulo falou o quê? Estejais com isso contente. Contentamento. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. É pecado ter dinheiro? É pecado amar o dinheiro, cobiçar o dinheiro, cobiçar a riqueza. Tudo que você faz aqui nessa terra é por causa do dinheiro. Isso é pecado, o amor ao dinheiro, né? Não o dinheiro em si, né? E lá em João, 1 João, o apóstolo fala o seguinte: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o que é concupiscência? É aquela forte vontade, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. E a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece. Mas aquele que ama o mundo passa. Juntamente com o mundo, porque o mundo passa. Então, irmãos, Cristo formado em nós, quando Cristo está se formando em nós, o ladrão não pode roubar isso. Isso não se perde. Cristo crescendo em nós, irmãos, isso não se perde. Quando a nossa mentalidade humana, natural, carnal, vai se esvaindo, vai se dissipando, e a mentalidade de Cristo vai crescendo em nós, de Cristo vai crescendo em nós, isso é um tesouro que nós acumulamos no céu. Lá em Eclesiastes fala o seguinte: o amar o dinheiro, o que amar o dinheiro, nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade.
Então, quão cuidadoso que nós temos que ser, irmão, com o espírito de consumismo. Que vê e quer comprar. Vê e quer obter. O espírito de consumismo é o que o mundo promove. Não é o que o mundo promove? Black Friday e época de Natal, qualquer época, Páscoa, tudo é motivo para consumir, tudo é motivo para comprar. E quando as pessoas compram, e muitos fazem isso, né? Compram sem ter condições, o que acontece? Entram em dívida, viram escravos do sistema, viram escravos do banco, viram escravos do mundo. Por quê? Porque busca acumular tesouro nessa terra, bens materiais. Não sei se vou lembrar da frase direito, mas a frase é o seguinte, né? Algum irmão vai me ajudar aí. A pessoa compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para mostrar para quem não está nem aí para ele. Não é? Já ouviram isso aí? É mais ou menos por aí essa frase, né? Compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para mostrar para quem não está nem aí. Entendeu? E é assim que o mundo vive. Espírito de consumismo. Devemos vigiar, irmãos, com essas questões, né? Paulo fala que sabe passar necessidade e sabe também ter fartura. Ele aprendeu tanto viver na abundância como na escassez. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Então, tendo muito ou passando necessidade. O crente também passa necessidade. Temos que aprender. Temos que Não é o aprender. evangelho da prosperidade que o crente não passa por sufoco. Não é o evangelho da prosperidade. O Senhor tem que abençoar sempre. Sempre abençoando. Irmãos, isso aí foi só a primeira passagem. Não acumuleis dinheiro sobre a terra, acumular sobre o céu. E o Senhor vai continuar explicando com relação ao versículo seguinte. Mateus capítulo 6, deixa eu abrir aqui. Ainda tem um tempinho ainda, né? Dá para avançar um pouquinho mais? Mateus 6, 22. Que o Senhor prossegue o ensinamento, né? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons... Mateus 6 o que lá? 22. Agora. Continuação, né? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes serão essas trevas. Então o Senhor nos ensina, irmãos, a ter um correto ponto de vista com relação ao nosso relacionamento com o mundo. E o Senhor vem e fala com relação aos olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Por quê? Porque os olhos são a lâmpada do corpo. São os nossos olhos, irmãos, que nos guiam nessa terra. Quando o Senhor fala de olho, o Senhor está falando de mente. Porque tudo que entra na mente é aquilo que nós vemos. Nós desejamos, entrou no nosso olho e nossa mente vai desejar. Então, quando o Senhor fala de olho, ele fala de mente, a nossa mentalidade. Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós ambicionamos. Então, o que é um olho bom? Se nós tivermos um olho bom, todo o nosso corpo será luminoso. Nós nos guiaremos conforme os nossos olhos, conforme aquilo que nós desejamos. E o que é um olho bom? Quem fala isso é o irmão Romeu Bornelli. Um olho bom é um olho simples. O que é um olho simples? É um olho que tem foco, que olha somente uma coisa. O Senhor nos deu 2 olhos, certo? Nos deu uma boca só, nos deu um nariz só, mas nos deu 2 olhos. Mas apesar de nós termos 2 olhos, nós só conseguimos ter um foco. Se eu tiver um foco aqui no meu dedo,
todos os irmãos estão embaçados. Estão fora de foco. Se eu focar os irmãos, o meu dedo está fora de foco. Eu só consigo ter um foco. E o natural fala do espiritual, certo? Primeiro o natural, depois o espiritual. Na vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. O que é olho bom e olho mau? O olho bom é quando nós temos um foco só, que é o Senhor. Quando nós buscamos o Senhor, fazer a vontade do Senhor. E o que é um olho mau? É um olho duplo. É um olho de camaleão. Um camaleão consegue olhar para cá e olhar para lá ao mesmo tempo, certo? Isso é um olho mau. Que deseja tanto as coisas do mundo quanto o Senhor. Porque essa parábola aqui é para cristão. É para crente. Então se eu falo, cuidado com seus olhos. Que se eles forem maus, se você estiver olhando para o mundo e querendo viver uma vida cristã correta, você não vai conseguir. O que vai haver em você são trevas. E se a luz que entear for trevas, quão grandes serão essas trevas? Nós não podemos querer ambicionar tanto o bom do mundo e o bom do Senhor. E tem gente que vive assim, né? O André citou a teologia da prosperidade. Quem vive na teologia da prosperidade vive assim. Querendo ter prosperidade no mundo e ao mesmo tempo achando que está agradando o Senhor. Que está fazendo a vontade do Senhor, né? Os nossos irmãos do passado, eles não viviam assim, irmãos. Se nós lemos Hebreus capítulo 11, nós vamos ver que os heróis da fé, eles tinham o quê? Somente um foco. Eles olhavam a cidade celestial. Eles ambicionavam o espiritual. Moisés, ele deixou aquela riqueza do Egito de lado para quê? Porque ele tinha o olho no galardão. Ele tinha o olho nas promessas. E todos os heróis da fé do passado eram assim, viviam dessa maneira, irmãos. Moisés obedeceu por quê? Porque ele contemplava o quê? O galardão. Ele desejava uma pátria superior, uma pátria celestial. E aquele que tem o olho mau, ele corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza, como a irmã falou. Isso está lá em Provérbios, irmãos, capítulo 28, versículo 22. Aquele que tem o olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Eu vou avançar um pouquinho aqui em virtude do tempo. Então, essa ideia do olho, irmãos, nos fala de ambicionar duas coisas ao mesmo tempo. Tanto o Senhor quanto as coisas do mundo. Isso é um olho mau. E isso gera treva. E se essa luz que nós achamos que é a luz for treva, quão grandes trevas serão essas nossas? Porque estamos achando que estamos caminhando para um caminho correto, mas estamos caminhando para o caminho de morte. Porque o coração do homem é enganoso, né? Engana, o coração engana. E se nós temos o olho mau, nós iremos conduzir a nossa vida dessa forma. Então uma visão assim, irmãos, é uma visão dividida. E o Senhor fala que isso é impossível. Quando que ele fala isso? Na passagem seguinte. Ninguém pode servir a dois senhores. É impossível. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode ter duas cabeças. Essa questão de duas cabeças, de dois senhores, isso não dá certo em lugar nenhum, irmãos. Nem no casamento, nem na família. Não existe tal coisa, como muitos falam. Não. Eu também mando. Quando a esposa fala assim, né? Eu também mando, eu também dou ordem. Não vai dar certo. Não tem como dois mandarem numa casa. Existe somente um cabeça para dar certo. E existe uma cooperação com esse cabeça. Não uma disputa. Não existe uma disputa. Em qualquer empresa é assim. Por menor que seja, irmão, qualquer lugar é assim. Para dar certo tem que ser assim. A empresa tem um presidente. Não existe presidentes, né? Porque senão não dá certo. Lá na barbearia, somente o Alexandre tem que dar a direção, dar a diretriz. Imagina se o empregado quiser mandar na barbearia do Alexandre. Vai dar certo, Alexandre? Não vai dar certo. Então não tem como nós termos dois senhores. Porque Deus
exige exclusividade. O nosso Deus exige exclusividade. Assim como também a riqueza exige exclusividade. Mamon exige exclusividade. Você tem que viver só para mamon. E Deus também. Amarás a Deus com todo o seu ser, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Com tudo, irmãos, amar a Deus. Isso é um mandamento. E a riqueza exige a mesma adoração. Mas nós devemos ter somente um foco, irmãos. Nós devemos ter somente um amor, somente um interesse. E para finalizar, eu vou citar 3 irmãos nossos que tinham somente um foco. Davi, ele fala o seguinte em Salmo 27, no Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor. Ele só pediu uma coisa. Ele só tinha um coração para uma coisa. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então ele só tinha um foco. Uma coisa ele pedia. Um outro irmão ou uma outra irmã que tinha somente um foco também. E o Senhor dá testemunho dessa irmã. Maria de Betânia. Maria de Betânia tinha somente um foco. Diferente de Marta, né? Que estava atarefada com muitas coisas. Mas uma coisa só importa. E Maria buscou a melhor parte. A melhor parte. Porque uma coisa só interessa. E essa parte de Maria não será tirada. Por quê? Porque ela só tinha um foco. Era o Senhor. Ela estava aos pés do Senhor. Largou tudo. Então o Senhor, falando com Marta, dá testemunho de Maria, né? E o Senhor fala que essa é a melhor parte. E um outro irmão, só para citar esses 3 exemplos, era Paulo. Paulo também só tinha um foco, né? Claro que todos os apóstolos tinham, só estou citando um exemplo de Paulo. Paulo fala o quê? Deixando as coisas que para trás ficam. Uma coisa faço, ó, uma coisa. É somente um foco, irmãos. Uma coisa faço, está lá em Filipenses. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Ele não fazia várias coisas, ele só fazia uma coisa. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para alcançar o alvo, né? O objetivo. E eu vou pular aqui muita coisa por causa do horário. Filipenses, capítulo 3, 13. Porque se tiver mais de um foco, o que vai acontecer, irmãos? Mesma coisa que aconteceu com Demas. O que aconteceu com Demas? Demas me abandonou. Por que Demas abandonou Paulo? Ele fala, tendo amado o presente século. Simplesmente por causa disso. Porque ele amou o presente século. Não tinha um foco. Tinha mais de um Senhor. O presente século. Não podeis servir a 2 senhores. Ou agradará a um e aborrecerá a outro. Como que fala a passagem? Porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas e a mamon. Então nós devemos nos acautelar, irmãos, das preocupações desse mundo. Cuidado com as preocupações desse mundo. Poxa, que eu tenho que conquistar, que eu tenho que fazer, que eu tenho que acontecer. O que você está fazendo? Está fazendo o quê? Está trabalhando em quê? Às vezes o ímpio pergunta, né? Como é que está teu negócio? Está avançando? Está prosperando? O interesse do mundo deles é somente esse. Mas se esquece que um dia ele vai estar diante do Senhor. Ele vai ter que prestar conta. E aquele negócio que ele acumulou lá na terra não vai servir de nada, irmãos. Vai perecer. Então, cuidado com as preocupações desse mundo. Vou pular umas coisas aqui. Só vou contar uma história aqui. Uma história que eu achei interessante. Eu li no livro do Martin Lloyd Jones. E a história é interessante, por isso que eu vou contar para os irmãos, né? Certo homem lá tinha um gado, né? Tinha uma vaca lá. E a vaca dele deu 2 bezerros de filhote, né? Ele foi todo feliz para a família contar. Cara, minha vaca deu 2 bezerros. De tão feliz que ele falou com a família, a gente vai fazer o seguinte.
Um bezerro vai ser para a gente e o outro bezerro nós vamos oferecer para o Senhor. A gente vai cuidar deles. Quando eles crescerem um pouquinho, eles vão crescer. A gente vai cuidando. Era um bezerro branco, um bezerro dourado. Um bezerro dourado. Assim, marronzinho, né? A gente vai cuidando dos bezerros. Quando ele crescer, um a gente vai vender e vai ficar com dinheiro pra gente. O outro a gente vai vender e vai dar pro Senhor. E a esposa perguntou, mas qual bezerro vai ser do Senhor e qual vai ser nosso? Eu falei, não, isso aqui não interessa agora. Quando crescer, a gente decide, né? Quem é o do Senhor e quem não é. Enquanto isso, a gente vai cuidando. Aí um dia, passou um tempo, né? Ele chegou em casa triste, aborrecido, e falou para a esposa, por que você está triste? Não, que o bezerro do Senhor morreu. Esposa, o bezerro do Senhor morreu, mas você não tinha decidido qual era o bezerro do Senhor. Não, isso aí eu já sabia lá atrás, eu só não contei para você. Mas o bezerro branco do Senhor, ele morreu. Ou seja, o que o irmão quer dizer? Sempre quem morre primeiro é o bezerro do Senhor. É sempre assim. Por quê? Porque nós amamos as coisas do mundo. É sempre primeiro nosso. Se tiver escassez, o que nós deixamos de fazer primeiro? Nós que eu digo na generalidade, né? A primeira coisa que para é a oferta, né? É o bezerro do Senhor. O nosso sempre está guardado. Por quê? Porque nós buscamos acumular tesouro nessa terra. O nosso olho não tem um foco só, ele tem dois. Temos mais de um Senhor. E quando nós temos mais de um Senhor, na verdade nós temos um só. Que é as riquezas, que é esse mundo, que é a mamão. Então sempre quem morre primeiro, no coração dessas pessoas, é quem? É o bezerro do Senhor. O bezerro do Senhor morreu. E o dele ficou lá preservado, né? Ou seja, sempre as coisas do Senhor é segundo plano. Sempre é segundo plano, né? Sempre é segundo plano. Assim, né? Então nós devemos vigiar. Só para finalizar, Marcos 8,36. Algum irmão pode ler? Marcos 8,36. 8. Isso. Pode ler? Pode ler. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Temos resposta para isso? O que adianta? O que aproveita? Não adianta nada. Por quê? Porque caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta, irmão. Conquistou aqui, vai ficar aqui, vai perecer aqui. O carro enferruja, o carro envelhece. Eu lembro quando era mais novo, né? No começo da carreira. O meu sonho é ter uma Paraty, irmão. Eu queria ter uma Paraty. Aquela Paraty quadradinha, antiga, né? Poxa, eu olhava pra Paraty. Poxa, meu sonho é ter um carro desse. O que vale a Paraty hoje, irmão? Paraty não vale nada. Paraty tá lá, ficou lá atrás, entendeu? E o carro da moda de hoje, o zero de hoje, daqui a um tempo também, ó, já foi. Então o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então, irmãos, que nós tenhamos um foco, que nós tenhamos somente um Senhor, que nós atesouremos tesouro aonde? No céu, onde a traça e a ferrugem não corrompem e o ladrão não mina e nem rouba. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor.